Aqui com a gente o professor Marcos Belo, que é curador e presidente de congressos internacionais de educação. Bom dia, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. O foco principal dessas palestras. Capacitação dos profissionais. Exatamente, a capacitação nessa área educacional. Isso é fundamental hoje. Nós imaginamos que a qualidade de ensino só vai ser melhorada se nós capacitarmos os profissionais na sua pós-graduação, ou seja, através dos cursos de extensão, através de bons cursos de mestrado, bons cursos de especialização e de doutorado. O Brasil hoje realmente requer que este ponto seja tratado com muita delicadeza. A questão das novas tecnologias, professor, eu acredito que seja um dos temas, né? Sem dúvida. Hoje, infelizmente, em muitas escolas públicas, a gente cansa de mostrar aqui em reportagens, não tem nem computador, os computadores básicos, né? Apenas, às vezes, um aparelho de televisor e um DVD. As crianças não tendo acesso a esse tipo de tecnologia, qual é o prejuízo para elas? É muito complicado, né? É muito complicado, especialmente na rede pública de ensino em todo o Brasil. E muitos municípios, dos 5.000 e tantos municípios que nós temos no Brasil, essa performance ainda é algo que está no dia a dia. Eu acredito que isso é um grande projeto que tinha que ser feito de cima para baixo, de baixo para cima. Não pode ser só do governo federal ao municipal e vice-versa. Tem que se encontrar, né, para que isso não fique só num discurso político e ele se torne realmente uma realidade para as escolas. Para isso, a escola tem que se mobilizar. Eu acredito que os municípios seriam, no primeiro lugar, os grandes percursores disso tudo. Se cada escola, cada comunidade, cada município tiver essa responsabilidade para melhorar o seu projeto educacional, consequentemente, a área da tecnologia vai ser beneficiada com esse processo. Se nós ficarmos esperando de braços cruzados que isso ocorra, não vai ocorrer. Nós discutimos isso muito nos nossos seminários, no nosso congresso, né? A nós, como uma empresa privada, não cabe, em hipótese alguma, fornecer computadores para as escolas, mas cabe a discussão desse sentido, né? Nesse sentido, cabe a discussão de como proceder isso. E os profissionais estão lá falando isso para os professores, falando isso para os educadores em geral, são 1.000 pessoas que estarão participando desse congresso, mínimo de 1.000 pessoas, e que vão escutar desses profissionais essa troca de conhecimento sobre isso também, sobre como fazer para ter dentro da sua escola condições mínimas de trabalho. Isso é fundamental hoje, essa formação humana que toda escola deve dar, essa formação humana atrelada à tecnologia, paralela à tecnologia, porque o mundo mudou nos últimos tempos e a tecnologia é fundamental. É necessário essas duas coisas andarem paralelas? Sem dúvida, e a velocidade é muito grande. Nós não vamos conseguir acompanhar, se ficarmos de braços cruzados, a velocidade que a tecnologia nos impõe. Não tem como. Hoje nós dizemos que há uma defasagem de pelo menos 10 anos já entre o professor que está na sala de aula e a criança, adolescente e jovem que está dentro da sala de aula. Já existe essa defasagem. Se nós não tomarmos cuidado, dentro de alguns dias, os alunos estarão na frente do o professor estará sentado, incômodo, né? Porque quem vai dar a aula é o aluno. A coisa é muito rápida. Esse é o grande desafio do professor. Por exemplo, na minha época, a gente não discutia tanto com o professor porque o conhecimento praticamente era dele. A gente tinha pouca coisa no livro e discutia muita coisa com ele e estudava através dos livros. Hoje o aluno está, às vezes, um pouco além do professor. É necessário ter esse cuidado? É necessário essa atualização do professor em relação a tudo isso? Mais do que nunca hoje o aperfeiçoamento dele é fundamental. Ele tem muitos recursos, muito mais recursos hoje do que tinham na nossa época. Muito mais recursos. Ele tem a tecnologia, ele tem a informática, ele tem a mídia muito avançada, ele tem programas especializados. Vocês mesmos fazem programas maravilhosos que servem para o professor, mas se ele não tomar cuidado, o aluno vai saber o conteúdo antes que ele vai ministrar o conteúdo. Tranquilamente. Isso já ocorre. Em muitas escolas do Brasil, isso já ocorre. Em regiões do Brasil, ou pontualmente em alguns municípios brasileiros, isso já ocorre. O aluno está à frente do professor. Existe um cuidado especial, uma formação específica que o professor dos primeiros anos ali do ensino fundamental deve ter, já que, segundo os resultados do Prova Brasil, mais de 50% das crianças aqui do país chegam ao 5º ano, às vezes, sem saber ler e escrever, que é o básico, né? Como é que o professor deve ser formado justamente para evitar esse tipo de problema, professor? São os projetos educacionais que são mal feitos. Esse é o grande problema do retorno dos índices de exames como PISA, como IDEB, que levam muitos estados, muitos municípios a terem, assim, posições de destaque negativa
né, sob o ponto de vista de resultados. Nós imaginamos que o grande problema é o projeto que é feito pelo município, pelo Estado, pelo governo federal. Cobra-se muito, usa-se isso como um marketing, como um meio de relacionamento, mas não se trabalha na base. O discurso é bom, mas a prática não. Agora, é necessário se repensar a formação desse professor? Está se mudando isso? O senhor falou assim, quando se forma esse professor, é necessário se pensar na pós-graduação, no mestrado dele, fundamental. E a formação básica desse professor? Como é que tem sido ela hoje? Dá para se questionar? Dá para se mudar muita coisa em relação a isso? É necessário se repensar isso? Nós temos inúmeras hoje universidades e faculdades no Brasil que formam um professor, um pedagogo, um educador para trabalhar na escola no dia a dia. Posso dizer para você que o índice de aproveitamento delas é péssimo, perto do que deveria ser a realidade e pela importância que a educação tem no contexto e na formação do cidadão. É péssimo. A nós, particularmente, cabe a continuidade, a extensão. Nós, particularmente, não trabalhamos com a pós-graduação, que até em certo ponto ela é razoável em muitos casos, o mestrado, o doutorado, mas ela é muito pontual. Aliás, a extensão é uma obrigação da universidade, que não a cumpre. Ela não cumpre isso. E o professor tem que, por sua conta, por sua determinação, ou então por iniciativa de empresas privadas, desempenhar a extensão, que é o mínimo da continuidade da sua graduação. O nível de qualidade hoje dos cursos de graduação realmente não atende à necessidade básica que nós precisamos no Brasil. E esse é o receio, porque ele é o mestre, né? Ele é quem se dedica a esse aluno. Então é necessário ter muito cuidado em relação a isso. Sem dúvida. Nós temos, por exemplo, no Brasil, órgãos e profissões que são muito mais reguladores. Os advogados, por exemplo, são muito reguladores nesse ponto. Você encontra exames de OAB por aí, onde a reprovação é quase que total. Nós até particularmente defendemos que para o professor também deveria ter um exame mínimo de possibilidade exatamente, de um ingresso nele na vida profissional. Na realidade isso não acontece. Ele sai às vezes ele como acadêmico já está dando aula numa escola, por necessidade de mão de obra para se tocar uma sala de aula com crianças. É verdade. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no Bom Dia. Obrigado, convido a todos a participar desse evento que é realmente belíssimo. Muito obrigado.